O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que busca conscientizar sobre a prevenção do suicídio e propõe um diálogo aberto sobre o tema para reduzir o número de casos. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 9 em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas. Porém, para falar mais sobre esse assunto, eu e você vamos receber hoje um médico psiquiatra, o Dr. Danilo Blanco, para entrar aqui na nossa salinha da saúde. Doutor Danilo, boa noite, bem-vindo. Né? Boa noite, obrigado, Frei Aguinaldo. Satisfação em recebê-lo, viu, doutor? Satisfação. É a primeira vez aqui hoje, né? Aqui é a primeira vez. No Saúde Festa, seja muito bem-vindo. Doutor, Setembro Amarelo, ele tá, porque o Outubro Rosa é um sucesso. Novembro Azul está começando, né? Prevenção do câncer de próstata. O Setembro Amarelo está servindo, está chamando a atenção da população sobre essa realidade do suicídio? Setembro Amarelo, ele chama atenção para a saúde mental, no geral, levantando essa bandeira do suicídio. Uma coisa diferente do Outubro Rosa, do Dezembro Vermelho, é que o Setembro Amarelo ele não foi colocado por nenhum projeto de lei. Foi uma visão da população sobre a necessidade de falar isso, e ele só acontece por lei no estado de Santa Catarina. Olha só que maravilha. Doutor, sente-se, né, por favor. Gente, o doutor Danilo Blanco, nosso médico psiquiatra, já está aqui, e o assunto de hoje a gente quer abordar, a gente precisa falar. Eu acho que informação é tudo, né? Quando a gente fala da saúde mental, saúde psicológica, saúde que, de repente, situações de conflito, situações extremas que podem desencadear, assim, problemas seríssimos, e um deles é o suicídio. Doutor, quando a gente fala, né, de saúde mental, o que a gente está abordando? A gente está abordando um engajamento global do indivíduo, que ele tenha uma saúde não só física, a gente não fala só sobre doenças do corpo, para que ele possa desenvolver as atividades laborais dele, cognitivas, sem nenhum comprometimento. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente fala hoje que o número de suicídio aumentou, que o número de casos de pessoas que procuram a saúde mental aumentou. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. A gente mora em um país de 521 anos e que só teve uma reforma psiquiátrica há 20 anos atrás. Uau. Então a gente tem uma história de 500 anos em que saúde mental era preconceito. A saúde mental ela servia para não tratar o paciente, mas para deixar de incomodar quem se incomodava com o paciente doente. E aí são os hospícios. Exatamente. Que tem histórias famosas, tipo o de Barbacena, o manicômio de Barbacena, que é comparado aos campos de extermínio nazistas pelo tratamento. Então a gente tem uma saúde mental que era assim, aquele indivíduo me incomoda, eu tiro ele de circulação. Isola. Isso. E há 33 anos atrás a gente começou a ver essa necessidade de mudar isso, e a mudança aconteceu só em 2001, com uma atenção que o paciente da saúde mental ele precisa ser reabilitado e ele precisa viver socialmente e mesmo que ele tenha alguma limitação ou não. A gente tem um avanço muito grande de medicação também que permitiu isso, né? E isso abre discussões para outras coisas que ficavam à margem da sociedade, né? Isso é muito bom, porque é a política da inclusão, doutor. Ou seja, não precisa separar o indivíduo. Claro, separa para tratar, enfim, importante, como, né, todo tratamento necessita esse isolamento, né? E a gente está na pandemia, até numa pandemia a gente precisa de isolamento. Mas, assim, hoje não precisa tirar da sociedade, não precisa esconder. Hoje não é um sinal de vergonha, pelo contrário, ou seja, não aquele estigma, aquele preconceito que se tinha antes, ou seja, isso está acabando, graças a Deus, doutor. Graças a Deus. E o suicídio, ele vem como um evento patológico social que acontece em todas as culturas e que choca bastante. Há vários anos atrás a gente pensava que se eu falo sobre suicídio, eu posso estimular as pessoas que estão ouvindo e que não estão pensando nisso. Só que é uma prática milenar de culturas que, quando você envergonhava a sua família, o seu clã, você ia e cometia o suicídio como um ato de honra. E é um comportamento já natural do ser humano, acontece em todas as outras culturas, né?
O que surge agora é um olhar diferente para isso, para entender se existe uma doença mental, porque pode ter uma doença mental relacionada e pode não ter. Exato, né? Olha, gente, hoje o assunto, a gente quer falar sobre esse Setembro Amarelo, a questão da prevenção do suicídio. Doutor, a gente sabe que isso historicamente tem essas questões da honra, enfim, né? Era um outro conceito também em relação à vida, você morrer com dignidade, enfim, aqueles filmes todos assim que a gente tinha. Mas hoje a gente sabe que hoje é um problema, hoje é esse foco de salvar a vida, de resgatar a vida e de prestar atenção. Por que que as pessoas, doutor Alcide, estão hoje cometendo suicídio com o avanço de tanta tecnologia, tantas informações, tanta medicina, ou seja, com esse avanço, por que que ainda as pessoas estão recorrendo a esse ato, doutor Danilo? O ato, geralmente, na minha visão, ele é um ato de desespero. O suicídio, ele pode ter uma relação com um transtorno mental. Eu posso ter um episódio depressivo e ele se tornar tão grave que eu começo a ter ideação suicida, a estruturar esse pensamento e pensar como eu faria. Eu posso ter uma esquizofrenia e começar a ouvir vozes de comando que me induzem a tentar o suicídio. Isso a gente fala, entre dois exemplos só dos transtornos da saúde mental, que tem vários, né? Eu uso esses como exemplo, mas ele pode não estar relacionado a um transtorno mental. Eu posso ter uma atitude suicida relacionada a uma ação desproporcional que eu tomo perante uma situação. Eu uso sempre isso como exemplo. Uma pessoa, um jovem de 15 anos que termina o primeiro namoro, ele acha que aquilo é o fim do mundo. E ele pode encarar isso como o fim do mundo e tentar o suicídio. Okay. Não quer dizer que seja. Talvez se ele tivesse vivido até os 30 anos, ele ia olhar e pensar, nossa, que besteira, quantos outros amores eu teria. Então eu acho que o suicídio, ele pode vir relacionado, né, a um transtorno mental, mas pode ser relacionado àquele momento, eu tenho uma atitude muito brusca e que eu me arrependeria depois. O senhor falou de atitude, de comportamento, doutor Danilo, ou seja, que sinais que uma pessoa, né, vai dando, porque é aquela questão, doutor Danilo, não é que a pessoa acorda hoje cedo, né, olha, hoje eu vou tirar minha vida, não é assim, não se trata, é um processo que tem anos, enfim, de preparação, digamos assim, ou desta mentalidade, dessa confusão mental, enfim. Que sinais que a pessoa vai dando, doutor? Ela vai falando alguma coisa? Então, essa é uma pergunta muito comum. As pessoas falam que quem fala que vai se matar, não se mata. E quem não fala acaba fazendo de surpresa. E aí, onde a gente acredita aí? A gente acredita que os dois fazem. Tem gente que fala, carrega aquele sintoma depressivo a vida inteira, até que um momento aquilo fica tão insuportável que ela comete. Mas tem a pessoa que tem um evento agudo, evolui para isso e acaba cometendo também. Os sinais, eles variam de pessoa para pessoa. Se eu tenho uma pessoa que nunca falou sobre isso, eu tenho que olhar o momento que ela está vivendo. Se é um momento muito conturbado, se é um momento de estresse, de muita ansiedade, tudo isso pode provocar muita pressão, competição, que é uma coisa muito, muito grave que acontece hoje. E eu posso ter aquela pessoa que falou sempre aquilo a vida inteira, foi uma pessoa sempre deprimida, posso ver nela um sintoma de piora desse comportamento depressivo, mas tem um fato interessante que muitas vezes, antes de cometer o suicídio, eles têm uma repentina melhora. Você vê a pessoa tão bem como você nunca viu. Uau. E eles começam a planejar. O que eu tenho que perguntar sempre, se eu vejo uma pessoa em uma situação de sofrimento emocional, é perguntar que tipo de pensamento ela tem, como ela está encarando a vida, se ela vê esperança na vida, porque o suicídio ele vem de um profundo sentimento de desesperança na vida. Eu olho para aquilo e tudo é o fim do mundo para mim, nada tem solução. Nada mais tem prazer, aquilo que era importante não é mais, a pessoa começa a se desligar das coisas, se desligar das pessoas. Se a pessoa tinha uma coleção de algo importante, já não é importante para ela, ela começa a se desprender, doutor? É uma sensação de menos-valia, né? Eu não valho nada para a vida e a vida não vale mais nada para mim. É uma perca muito grande de prazer.
Uma pessoa com esse pensamento suicida, eu creio que, o senhor falou na palavra desespero, eu acho que ela quer tudo menos tirar a vida. Ela quer tirar o sentimento ruim que ela sente. Ela quer resolver um problema que ela tem. Ela tenta aquilo para parar de sentir aquelas emoções, né? Não é porque ela quer morrer. Tanto que, quando não é bem sucedido, o paciente vai lá para o hospital, inicia a medicação, tem um atendimento de emergência e a gente vê que 4 semanas depois ele melhorou e ele pensa, nossa, que besteira que eu ia fazer. Ou seja, quer tudo menos morrer, tirar a vida. Ela quer resolver um problema que está ali, que ela não vê solução e que para ela a solução, para não dar mais problema para as pessoas, para não ter mais assim, para as pessoas não se decepcionarem com ela aí vai e atenta contra a sua própria vida. Sim, sim. O que chama a atenção hoje do suicídio é que ele tem ficado muito mais incidente na população jovem. Por quê, doutor? A gente tem uma cultura diferente hoje em relação à competição. Eu, pai, preciso dizer que o meu filho é o melhor. Ele é o que mais estuda, que tira as melhores notas, que vai fazer faculdade em algum lugar que todo mundo cobiça, e eu cobro muito isso. Os colégios, eles têm essa mentalidade. Se você observar na rua, todo colégio que faz propaganda, ele fala sobre propaganda pré-vestibular. Você estuda aqui comigo e você vai conseguir aquilo. Como se essa fosse a única oportunidade de vida que aquele adolescente tem. Então isso, na minha opinião, é uma coisa que tem influenciado muito pelos pacientes que eu vejo. Você cria uma intensa pressão e cobrança em uma pessoa não emocionalmente preparada para isso. Então eu acho que a cultura de produtividade, de metas que talvez não sejam sonhos daquele jovem, é a principal causa de colocar ele em uma situação extremamente desconfortável. Então, que mensagem que o senhor daria agora para os pais que estão acompanhando? Aliás, estamos ao vivo, minha gente. Se você quiser ligar, 0300 210 1210 e fazer a sua pergunta, dar o seu testemunho, é importante aqui. Então, que mensagem que o senhor daria para os pais, assim, que justamente assim, a criança mal nasce e já está numa escola bilíngue. A pessoa já mal, isso aqui, ele está engatinhando e já está jogando tênis, enfim. Ou seja, para dizer, essa cobrança, essa pressão dos pais que querem o melhor, doutor, querem o melhor, mas assim, que alerta que os pais têm que saber, doutor? Eu acredito que a principal demanda dos pais na criação do filho seja criar ele com uma boa índole, um bom caráter, que ele tenha algum tipo de ambição saudável para as coisas da vida, mas que eu tenho que deixar ele escolher quais ambições ele quer. Não adianta eu decidir por ele. E não adianta eu comprar essa ideia de que eu vou pôr o meu filho em 10 atividades e ele vai ser um super-homem e como se fosse um objeto de orgulho. Eu acho que a gente tem que olhar para o jovem e não ter aquela interpretação de ele está triste, é frescura, que isso acontece muito. Não tem motivo para estar triste, eu dou tudo. Exato, olha que interessante. Então, são coisas que chamam bastante atenção. Às vezes você dá tudo e não dá um ambiente saudável. Exato. Às vezes eu levo o meu filho para Disney, mas quando chega a fatura do cartão que eu não tinha condição, a casa vira um inferno. Okay. E aí eu penso assim, eu dei tudo, eu levei ele na Disney, só que eu não criei um ambiente saudável no meu lar. Que interessante, gente. Olha, isso aqui é só o começo desse bate-papo. São Setembro Amarelo, várias reflexões, a gente tem que promover o diálogo, a informação é ainda a melhor solução, viu, gente? E eu quero convidar você para interagir conosco pelo 0300 210 210, é o nosso telefone, o nosso WhatsApp é o 12 99634 3734, para você encaminhar a sua pergunta, porque nós queremos aqui ajudar você, viu? Ajudar você com muito carinho, viu? Ô, diretor, eu fiquei sabendo que tem ligação, é isso? Tem ligação? Se tem ligação, a gente tem prioridade aqui absoluta. Olha só, gente, é só chamar que o telefone já está dando sinal de vida, né? Dona Maria, boa noite, Dona Maria. Boa noite, pai. Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda, Dona Maria. A senhora fala da onde, querida? Sou fã de vocês. Muitíssimo. Parabéns pelo programa. Eu falo do Jabaquara. Jabaquara, São Paulo, né? São Paulo. Dona Maria, então se a senhora está acompanhando o Saúde e Fé, a TV Aparecida está ligadíssima na sua casa, o tema é interessante. Amém. E o doutor Danilo está aqui. Qual é a sua pergunta, querida? Então, eu tenho um filho de 15 anos e
assim, a convivência está um pouco complicada para conversar, para pegar no pé, tipo, alimentação, água, e aí ele já fica revoltadinho e anda fazendo ameaças. E eu fico bem preocupada, sabe? Doutor Danilo, eu não sei o que fazer em alguns momentos. Por exemplo, ontem mesmo ele falou que tem vontade de ir embora desse mundo. E isso me deixa bem aflita, né? Ok. Dona Maria, primeiramente vamos rezar muito pela senhora, pelo relacionamento com o seu filho. Não precisa dizer o nome dele para não expor, enfim, isso é importante manter o sigilo. E aqui o doutor Danilo, a senhora vai ouvir no conforto da sua casa a resposta aí. Doutor Danilo, vamos ajudar a Dona Maria, doutor. Boa noite, Dona Maria, tudo bem? Acho que a principal dificuldade dos pais é que quando a gente vê o filho em uma situação de sofrimento ou vê essa situação, a gente quer de toda forma entender o sentimento que ele tem. E muitas vezes, a princípio, eu não preciso entender, eu preciso ver que aquilo é anormal e procurar uma ajuda especializada, procurar alguém que possa me orientar, porque muitas vezes eu acho que não tem justificativa para aquele sentimento, mas quando outro profissional de fora olha essa dinâmica familiar, conversa com toda a família, ele pode identificar coisas nesse lar que possibilitem para isso. Além disso, pode não estar acontecendo nada na sua casa. A depressão pode ser uma doença puramente química, uma desordem dos neurotransmissores cerebrais que deixam a pessoa deprimida e com esses pensamentos. E isso é tratado com medicação, com psicoterapia e exige uma avaliação dessa equipe multidisciplinar, que é do psicólogo, do psiquiatra, às vezes do terapeuta ocupacional. O doutor Danilo, eu vou colocar uma pimentinha aí, né? Porque é aquela questão assim, ó, quando eu era criança, enfim, é claro que não são períodos que a gente não comparação, enfim. Mas assim, a gente não tinha o psicólogo, não tinha o psiquiatra, enfim, a gente tinha assim, no máximo um cinto do pai, né, uma varinha da mãe, etc. Claro que a gente não precisa usar isso, não estou querendo defender isso, enfim. Mas assim, essa questão do filho da Dona Maria, o fato dela, por exemplo, a criança, o adolescente está ameaçando a mãe. Ele não pode usar isso como um recurso assim, para colocar a mãe sob controle e os pais perderem a autoridade dos filhos, né? Ou seja, ele ameaça, olha, eu vou disso aqui, isso aqui, isso aqui. Não está acontecendo nada, enfim, a gente crê, né? Mas assim, ele não pode usar esse recurso e os pais podem ficar reféns desse tipo de linguajar dos filhos. Eu não sei, doutor, ou seja, porque aquela questão assim, que senão a autoridade passa a ser dos filhos e não mais dos pais. O adolescente, ele é capaz, sim, de manipular a situação e de dominar os pais. Eu acredito que bater, as agressões não são os melhores caminhos. Porém, a autoridade tem que ser imposta pelos pais. E ela não vem de nada específico. Você tem condutas e formas de falar que você mostra que quem manda naquele lar, nesse momento, é você. E isso, às vezes, é com o olhar. Muitas pessoas vêm com esse discurso de, na minha época, o meu pai só olhava e eu já sabia que não podia. Eu também. E, às vezes, essa pessoa nunca apanhou. É só uma relação de respeito, sabe? De uma conversa acordada entre pai e filho, que quando eu olhar para você, você vai ter uma postura diferente. Só que hoje eu percebo que tem essa grande dificuldade de estabelecer essa relação. Os pais não ficam tanto com os filhos, eles trabalham e às vezes o filho fica sozinho, ele tem uma liberdade a mais, ele tem um acesso a coisas que não se tinha 30 anos atrás pela internet. Então, o adolescente ele pode ser manipulador, ele pode ser mais desenvolvido que a idade dele. Ele pode ter 15 anos, mas ter vivido coisas que deixam ele com uma mentalidade de 20, 25. Né? Então, o olhar sobre essa dinâmica familiar vai dizer se esse filho domina os pais ou se é outra coisa que acontece lá dentro. Exato, Dona Maria. Então, converse bastante com seu esposo, enfim, para essa questão da relação, porque se ficar refém dessas ameaças, enfim, é complicado, né? Então, a autoridade com amor, com carinho, enfim, não precisa bater, não precisa usar de violência, enfim, nem de chinelo, nem de varinha, nem de cinto, enfim, mas um diálogo, mas sem perder, assim, a autoridade do pai e da mãe, viu? Tem outra ligação, querido doutor? Tem outra ligação aí? Com muito carinho. Eu quero falar com o povo de Deus. Alô, boa noite, dona
esse telefone, Dona Rosalina, eu ia falar com a senhora, então, por favor, entre em contato conosco. Tem o WhatsApp chegando, diretor? Também tem o WhatsApp? A gente vai colocar os WhatsApp, afinal de contas, olha o sinalzinho aí, ó. Já que você escreveu pra gente, estamos ao vivo, vamos aí ajudar. A Helena Antônio, do Rio de Janeiro. Boa noite, Helena, Deus te abençoe. Boa noite, Frei, doutor. Já tive depressão. Me tratei por 2 anos e meio, fiquei bem, mas acontecem situações em que fico ansiosa e chego a fechar a garganta, principalmente esperando resultados de exames. É normal? Pergunta a nossa amiga Helena. E completando a pergunta da Helena, complementando, não completando, porque está boa a pergunta, por exemplo, a reta final de uma depressão não tratada pode ser um suicídio? Essa é a pergunta minha, doutor. A reta final de uma depressão não tratada pode ser um suicídio, mas isso não necessariamente acontece. A gente fala que a depressão é, até 2030, a principal causa de incapacitação global do indivíduo. Uau! Falta pouco, hein? Falta pouco, 10 anos. Então, eu estou depressivo, desconto na comida, ganho peso, eu fico diabético, hipertenso e fico incapacitado. Okay. Então, pode não ser o suicídio, mas isso causa outras coisas ruins. Deixo de conseguir oportunidades boas de emprego, de ter relacionamentos, de desenvolver a minha vida por esse comportamento. Porque o que marca a depressão é desesperança pela vida, a dinamia, que é nem tenho vontade de sair de casa, e a apatia. Nada para mim tem significado, ou é interessante ou é desinteressante. Okay. Já em relação à pergunta que ela fez, ela tratou depressão por 2 anos. Agora, na pergunta, ela não referiu nenhum sintoma depressivo, mas ela falou sobre esse aperto de garganta e sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento normal do ser humano e muitas vezes ele é positivo. Fico ansioso por uma vida melhor, corro atrás, trabalho e consigo. Mas ele pode ser patológico quando ele me impede, quando ele me dá sintomas físicos. Vou para o pronto de socorro porque estou com dor no peito e estou achando que estou infartando. Tenho essas crises de sufocamento, aperto no peito. Aí fico achando que tem alguma coisa física, vou em vários médicos e todo mundo diz que não tem nada e eu às vezes tardo a descobrir por quê. Então, isso não é normal e isso incapacita a vida. Tem paciente ansioso que não consegue nem sair na rua porque começa a pensar que todo carro pode bater nele e vê várias coisas que podem ser catastróficas, né? E isso precisa de tratamento. Ô, doutor Danilo, voltando a essa questão do suicídio, muitas pessoas, os estigmas, os preconceitos, as interpretações, enfim, a pessoa não tirou a vida porque é um covarde, né? É um covarde, enfim, não quis enfrentar, teve medo de enfrentar a vida. Então, a pessoa é catalogada, e isso se torna também para a família, doutor. Muitas pessoas escondem essa realidade, sofrem caladas diante dessa realidade quando alguém na sua família cometeu um suicídio, enfim, então catalogam a pessoa de covarde diante dessa falta de luta pela vida. E não se trata disso, doutor. Não se trata disso. Às vezes é uma situação desesperada, daquele momento que talvez durou 2 meses e talvez durou 2 horas, a gente não pode definir. Uma coisa que acontece muito com as famílias é o sentimento de culpa depois do que o ato é realizado, né? A família fica pensando o que eu não vi, o que eu deveria ter feito para evitar. Uma mãe vai dizer assim, onde foi que eu errei, o que eu fiz? Né? E uma cobrança muito excessiva. Quando tem um suicídio, para aquela pessoa que estava em intenso sofrimento mental, acabou. Mas toda aquela família que convivia adoece mentalmente. Todo mundo pensa o tempo todo o que deveria ter feito, se culpa, busca histórias do passado para tentar justificar. E às vezes não tem justificativa. Exato. Eu só queria fazer um comentário, né? Eu já vou ler a próxima WhatsApp aqui, que é do ponto de vista religioso também, né? A gente como padre, enfim, ouve, Frei, a pessoa que começou o suicídio, ela foi para o inferno, né? A pessoa vai para o inferno, a pessoa tem salvação. Muitas pessoas têm essas dúvidas, enfim. E é claro que a gente tem que responder com muito carinho, com muito amor, com muita acolhida nessa situação, porque o 5º mandamento fala não matar. Não matar não só tirar a vida do outro, mas não tirar a sua própria vida. Então é um pecado contra o 5º mandamento, que é da lei de Deus, enfim.
E o que fazer nesse sentido? A pessoa tirou. Então hoje, até antes de 1980, então tinha todo um conceito, enfim, de perdição, de inferno, mas graças a Deus, a igreja, como mãe e mestra que ela trouxe documentos, enfim, reflexão em que, diante dessa situação do desespero aí que o doutor Danilo falou, ou seja, a gente coloca aí tudo isso, a igreja hoje coloca tudo isso, ou seja, nesse grande mar da misericórdia de Deus. Só Deus tem caminhos que é dele, deixar Deus ser Deus, só Deus tem caminho dele para colocar nessa misericórdia. Antigamente, até antes de 1980, enfim, tinha assim, a pessoa que cometia um suicídio não tinha missa de corpo presente, não tinha um funeral, enfim, era escondido, era velado, tinha situações que tinha que colocar em outro cemitério, enfim. Hoje, graças a Deus, isso mudou. É claro que é uma situação que tem que entender diante desses fatores psicológicos que influenciaram essa tomada de decisão. A pessoa não estava ali por inteiro ao tomar a decisão, a pessoa não quis se matar, ela quis resolver problemas que ela não via solução. Então tudo isso hoje é colocado, né, nesse grande mar da misericórdia de Deus. Essa é a grande acolhida, é a grande revolução espiritual. É claro que o mandamento está lá, a gente tem que lutar e defender a vida, mas assim, Deus também, Ele como tão Pai que Ele acolhe na sua misericórdia, né? Essas pessoas que atentaram porque não estavam lá por inteiro. Acho que essa visão religiosa marcou muita situação também, doutor. A gente fala que a religião é também um protetor, né? Porque como teve toda essa história de não ser enterrado no mesmo cemitério, tudo isso que carrega na nossa história, isso tem uma sedimentação popular e as pessoas que são religiosas, elas evitam mesmo, às vezes planejando e estruturando como fariam o ato, né? A religião é um fator protetivo, mas não é suficiente. Exato, acho que tem que ter esse trabalho coletivo, né? Multidisciplinar, doutor. Eu acho que a principal mensagem que fica do suicídio é que quando eu vejo uma pessoa em intenso sofrimento, eu não posso comparar o sofrimento de pessoas diferentes, mas se eu vejo uma pessoa que tem um sentimento desproporcional, uma pessoa que tem tudo e ela está sofrendo muito, e eu vejo que a gente mora num país que as pessoas ainda passam fome, eu vejo que aquilo não é normal. Exato. Mas eu não devo falar isso para a pessoa. Eu tenho que ver que ela tem um sentimento anormal e ajudar ela a procurar ajuda. Mas eu, indivíduo, tenho que ter essa noção. O que me falta em um mundo que 800 milhões de pessoas dormem com fome toda noite? Exato. Eu não tenho que me culpar por isso, mas eu tenho que perceber que esse motivo não existe, talvez, e que se ele existe, eu preciso falar sobre, preciso procurar ajuda medicamentosa, terapêutica e acabar com ele. Okay. Porque a morte não é a solução. Exato. A morte é para a única coisa que a gente não tem solução, né? Você pode reverter praticamente tudo, menos isso. Exato, e ressignificar tudo isso, viu? Vamos atender mais uma ligação pelo 0300 210 1210. É a nossa queridíssima amiga que o telefone está tocando, Dona Marli. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a senhora, Dona Marli. Amém. Tá ligando aonde? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Está acompanhando, está ligadíssima na TV Aparecida e o assunto lhe interessou muito. A ponto é só pegar o telefone e fazer a sua pergunta para o doutor Danilo. Pois é, posso falar? Por favor. Eu estava querendo saber por que a pessoa sempre foi assim contraditória, sem querer obedecer à autoridade materna, no meu caso, e se isso é um problema de personalidade da pessoa ou falta de autoridade minha. Queria que o médico me explicasse, que estava falando sobre a educação dos filhos e autoridade paterna. Quando a gente nunca consegue. Muito bem, Dona Marli, muito bem. Assim, o doutor Danilo vai lhe ajudar também. Pode ouvir essa resposta aí no conforto carinhoso do seu lar, viu? Daí, doutora, assim, quando a autoridade não ajuda mais. A autoridade, ela pode ser uma deficiência dos pais, por mais que eu acho que consigo, que estou colocando autoridade sobre aquele meu filho, eu não faço isso adequadamente. Eu troco coisas para acreditar que eu tenho poder.
Se você não fizer o que eu estou mandando, você não vai comer a sobremesa, você não vai sair no final de semana. Isso não é uma autoridade, isso é uma negociação. Mas ela pode vir, essa personalidade contestadora, de um transtorno de personalidade. A gente tem um transtorno em psiquiatria infantil, que é um transtorno opositor desafiador, em que a personalidade da criança é contestadora em relação aos pais. Isso não é muito comum, mas acontece, e a gente tem que pensar que na relação com o adolescente isso muda. Até o início da minha puberdade, os meus pais são os meus heróis, eles podem tudo. E aí eu começo a descobrir como é o mundo e conhecer outras pessoas, e eu tenho o meu primeiro luto da vida. Os meus pais não são meus super-heróis. Okay. E aí eu vou discutir com eles, porque eu não tenho mais idolatria. E isso é uma parte normal da evolução, do confronto. Mas tudo vai depender de como essa relação é colocada no lar. O principal erro que eu vejo em relação à autoridade é a negociação. Não existe negociação com alguém que depende de outra pessoa para sobreviver, que mora dentro da sua casa. Existem regras e isso tem que ser muito claro. Exato, enquanto está naquela casa que depende, tem as regras, ou seja, fazer respeitar as regras é importante, viu? Vamos ler o WhatsApp, diretor? Se tiver pergunta, por favor, o telefone, por favor. Olha só, o WhatsApp chegando. Elis Daman, boa noite, Elis. Eu tive depressão no passado, hoje em dia tenho dias ruins, como desânimo e sem forças para realizar as coisas. Será que é sinal de recaída? Pergunta. Toma um medicamento até hoje, será que está fraco? Digamos assim? Pergunta a Elis, doutor. A gente tem que diferenciar a depressão de tristeza. Tristeza é temporária, dura 1, 2 dias, meses e vai sozinho. O time perdeu, um resultado negativo, não passou numa prova, isso é momentâneo. Isso. Depressão, eu deixo de fazer as minhas atividades, não levanto da cama, não tomo banho. É uma tristeza, digamos assim, muito mais séria. Se ela já toma a medicação, ela precisa ser reavaliada pelo médico dela, contar esses sintomas, para que ele avalie se ela tem momentos de tristeza ou se ela tem episódios depressivos que geralmente duram pelo menos 15 dias. Okay. Se ela tiver episódios depressivos, a gente tem que pensar em uma troca ou ajuste da medicação. Se for só tristeza, aí é um encaminhamento para a psicoterapia para que a gente trabalhe esses motivos e aprenda a lidar com os fatos que te deixam triste, né? Ô, doutor Danilo, uma pergunta, voltando a esse tema também do suicídio, que a gente está batendo muito nessa tecla, justamente para entender, para dialogar. Por exemplo, eu conheço, eu sei de uma família que alguém nessa família cometeu um suicídio. Essa família é amiga, a família é amiga. Ou seja, eu conheço a família, conheço os pais, enfim. Como é que eu devo comportar? Eu devo visitar? O que eu devo dizer? Qual é o meu comportamento como amigo desta família em relação ao que aconteceu? Eu incentivo a pessoa a falar do ato, enfim. Como é que eu tenho o comportamento dos amigos em relação à família? Eu acredito que a solidariedade é algo que a gente tem que estimular em todo mundo, né? Eu tenho que ser solidário com essa família que passa por esse momento de sofrimento, mas ela tem que aceitar essa solidariedade. Eu tenho que me mostrar à disposição, mas a minha visita, a minha conversa, ela tem que ser aceita. Então eu ofereço. Puxar a conversa ou não? Se der brecha. Puxo a conversa, ofereço e não estou bem, não quero conversar disso nesse momento. Se um dia você precisar, estou à disposição. Respeitar, né? Nada de ser curioso. O diretor querido falou que o telefone está vivo, 0300 210 1210. E a dona Maria José está na linha. Dona Maria José, boa noite, bem-vinda, querida. Boa noite, padre. Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda. Tá ligando da onde? De Sabinópolis, Minas Gerais. Minas Gerais, seja muito bem-vinda. Está acompanhando o Saúde e Fé TV Aparecida, ligadíssima aí na sua casa, graças a Deus. Claro que sim. E qual é a sua pergunta aqui para o doutor Danilo, dona Maria José? Olha, padre e doutor Danilo, um filho meu tem um problema diz que é transtorno de borderline. Ok. Eu não sei o que é isso.
E então, e falo muito bem suicídio. E eu queria ver, esse transtorno é assim, pode levar mesmo a essa atitude? E pode cometer mesmo? O suicídio, né? Pode levar a esse extremo. Muito bem, dona Maria José, olha... Nós ficamos muito preocupados. Certo. Mas a cidade é muito pequena. Comentários, enfim, julgamentos, críticas, assim, né? Então a gente acaba... Certo, dona Maria José, um beijo, senhora, vamos conversar um pouquinho. Doutora, ela pergunta o que é esse borderline, enfim, e se isso pode também levar a esse ato extremo do suicídio. O transtorno de borderline é um transtorno de personalidade bem complexo que a gente não discutiria em um minuto. Ele tem bastante nuances para a gente falar. É um tema só sobre ele. O indivíduo borderline, ele pode ter atitudes suicidas, só que ele precisa conhecer o transtorno dele. Ele precisa ser avaliado pelo psicólogo, pelo psiquiatra, ele precisa conhecer os sintomas disso, e quando ele conhece o que acontece com ele, ele tem uma capacidade maior de controlar os sentimentos. A gente tem medicações que estabilizam esses sentimentos e a gente tem gatilhos que a gente aprende para controlar quando a gente sente algo muito ruim. Ter o transtorno não quer dizer que o indivíduo vai se matar, mas quer dizer que ele precisa entender o transtorno que ele tem, que ele precisa procurar ajuda, para que se em algum momento o pensamento suicida surja, ele saiba como lidar com isso. A automutilação, doutor Danilo, é um reflexo, é um sinal, né, de que a pessoa está querendo aos poucos tirar a própria vida? A automutilação, ela tem uma relação direta com o suicídio, né? Não que todo indivíduo que se automutila vá se suicidar, mas quando eu cometo suicídio, eu quero aliviar aquele sentimento que me faz muito mal. E a automutilação, ela geralmente vem com essa intenção. Eu me corto, eu me queimo com a intenção de me distrair daquele sentimento ruim para outra coisa, e isso acaba aliviando. A família tem que olhar, porque geralmente o indivíduo que tem esse hábito de automutilação, ele faz em lugares que a gente não consegue ver. Quando faz nos braços, usa só roupas de manga comprida, mas geralmente é no abdômen, nas costas, nas coxas. E a gente precisa estar observando esses sinais, a gente precisa olhar para a pessoa que está do nosso lado todo dia. A mudança abrupta de comportamento da vestimenta também é um sinal, doutor? A mudança abrupta da vestimenta, ela pode estar bem ligada a um transtorno bipolar. Não que isso realmente seja um transtorno bipolar, mas as fases maníacas e depressivas, mas não quer dizer que a pessoa tenha esse diagnóstico. Mas eu tenho que olhar a forma como essa pessoa está encarando o mundo naquele momento, né? Ok. Temos mais uma ligação, dá tempo ainda, graças a... Aqui você tem vez, você tem voz. 0300. Alô, boa noite, Ana Cláudia, bem-vinda. Alô, Ana Cláudia? Oi, Ana Paula. Ana Paula, isso, né? Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe. Fala da onde, Ana Paula? Eu falo de Minas Gerais. Minas Gerais. Que cidade? Eu falo de Barbacena. Barbacena. Está acompanhando a TV Aparecida, o tema também lhe interessou bastante, Ana Paula. Qual é a sua pergunta? Rapidinho aqui para o doutor Danilo. Eu vou tentar ser sucinta com o doutor Danilo. Porque eu tenho um filho desde os 16 anos que não mora comigo, mora com o pai. Porque ele preferiu morar com o pai por causa do caminho que era mais fácil, comigo seria uma disciplina mais rígida. E dentro desse caminho com o pai, tudo lhe foi dado, todo o conforto, ele tem uma missão exagerada. Dentro disso tudo, ele foi morar em outra cidade. Foi trabalhar, conseguiu um trabalho bom, fixo, num lugar tranquilo. Porém, o pai convenceu a comprar uma moto, onde ele sofreu um acidente de moto, está há 2 anos tratando. Eu tento ajudar da forma que eu posso, porque eu sou assalariada. E ele sofreu agora há pouco tempo aqui da cirurgia. Eu trouxe para minha casa, para eu cuidar. Ele trouxe uma companheira junto. E a falta de respeito foi onde, com 2 dias de cirurgia, eu estava lutando corporalmente com ele para segurar, para não haver agressão, para não haver uma coisa mais trágica. Eu estou em crise de pânico.
pelo que eu senti, de tudo que eu passei dentro da minha casa, eu não consigo mais recebê-lo dentro da minha casa. E eu quero zerá-lo da minha vida, entendeu? Então eu quero saber se eu estou errada em zerá-lo da minha vida, porque eu já fiz de tudo. E eu não consigo uma solução. E eu estou por dentro fazendo crise de pânico. Eu não aguento mais nem ver ele, que eu tenho medo. Exato. E tenho certeza que o pai também tem o mesmo medo, mas julgar também por medo de agressão. Dona Ana Paula, primeiramente, muitíssimo obrigado por confiar em nós, por abrir essa situação na sua vida, essa página difícil da sua vida conosco em rede nacional. E eu tenho certeza assim, que Deus já está agindo no seu coração para lhe dar a serenidade e a paz que a senhora precisa, viu? Vou pedir para o doutor Danilo dar uma orientação, depois eu complemento aqui, doutor. Boa noite, Ana Paula. No seu discurso, a primeira coisa que eu ouço é que quando a gente fala que tudo foi dado e não faltou nada, isso não deve ser a justificativa para aquele comportamento não acontecer, porque às vezes isso não tem relação. Às vezes eu tenho uma pessoa que nasceu com aquela personalidade agressiva, né? Essa pessoa, se ela já é maior de idade, já dirige, como você falou, já anda de moto, ela tem que ter consciência do comportamento dela. E se ela não ouve o que as pessoas falam, ela precisa de ajuda e ela tem que buscar ajuda por ela. Mas eu não posso sofrer, eu tenho que saber o momento de parar, de deixar de investir no que me faz mal, né? Só que muitas vezes eu não consigo sozinho. Eu preciso procurar a ajuda dessa equipe de saúde mental que vai me orientar, que vai me fazer ouvir as coisas que eu falo de outra forma, para encontrar soluções, né? Exatamente, dona Ana Paula, a gente sabe da dificuldade que a senhora tem e está vivendo, a sua saúde ficou prejudicada, síndrome do pânico, enfim, esse desespero, a senhora certamente não dorme direito, não se alimenta direito, ou seja, virou a vida, né, de perna para o ar, enfim. Mas procure se tratar, primeiramente se tratar, buscar o seu equilíbrio, a sua paz, a sua harmonia, em ajuda psicológica, psiquiatra, na oração, enfim, para a senhora se proteger também, para depois tentar ajudar, buscar caminhos, outros caminhos para ajudar o seu filho aí, que não foi escolha sua, a senhora deu o melhor, enfim, acolheu, mas como disse o doutor, ou seja, de repente ele precisa de ajuda, não está enxergando ainda, mas que ele precisa de ajuda, mas o importante é agora a senhora se tratar, se cuidar, se preservar, viu, querida? Né? Maravilha, muitíssimo obrigado por confiar na gente nesse sentido, viu? Ô, diretor, temos mais WhatsApp ou não? Temos mais perguntas? Tem mais uma pergunta? Sim, aqui é isso mesmo. Eu já fiz tratamento com um psiquiatra por 2 anos antes do ano 2010. Não uso remédios há vários anos, ando muito sem esperança. Será que tenho chance de voltar a precisar de tratamento? Doutora, a pessoa com respeito não quis se identificar, a gente respeita também. Vamos chamar de Dona Maria, então, né? A pergunta da Dona Maria, doutor. Quando a gente fala num transtorno depressivo, no primeiro episódio eu trato esse paciente por 24 meses e começa um desmame da medicação. Eu precisaria saber como ela interrompeu a medicação, porque muitas vezes os pacientes param por conta e isso tem um impacto no que vai acontecer depois. Admitindo que ela fez o desmame correto, esse paciente, quando eu retiro a medicação, ele tem uma chance de 50% de recaída no mesmo episódio. Então eu preciso reavaliar esse paciente. E se acontecer essa recaída, já não é mais produtivo que eu retire a medicação, porque essa chance aumenta para 70%. E a gente sabe dos impactos globais da depressão em relação ao que a gente já conversou antes, mas também a perda de cognição. É um evento de intenso estresse cerebral que perde massa neuronal e que afeta a cognição e várias outras partes assim. Doutor, o programa está chegando no seu término, então Setembro Amarelo, o que assim, aquele recado, aquela mensagem para a família, né? Para a família ficar atenta, né? Sem esconder, camuflar o problema, mas ao mesmo tempo ficar em alerta, doutor? Eu acho que a família, tanto como todas as pessoas, elas têm que aprender a olhar o sentimento das outras e entender que muitas vezes a gente não vai solucionar, mas a gente vai alertar essa pessoa que ela precisa de ajuda.
e tentar levar ela para esse caminho de ajuda. Eu acho que a missão como ser humano é entender que o outro está em sofrimento. E isso com certeza evitaria muitos atos de suicídio que acontecem. Muito bem, gente. Esse foi o início, gente, o início dessa reflexão que o mês inteiro está nos favorecendo, viu, gente? Então que seja isso, converse isso, participe dos grupos também na sua comunidade, enfim, na internet, mas é importante conversar na sua família sobre essa realidade, ficar atento que o outro, né, está passando, não julgue, não condene, não abandone. O outro nós temos que ter um olhar de misericórdia para com o outro, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Danilo Blanco, nosso médico psiquiatra. Quem quiser entrar em contato, gente, olha o telefone, anote aí, 12 991 350462. Está na tela para você copiar.